Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções e novas teorias políticas do século XIX. No século XIX se desenvolveram algumas teorias, como liberalismo, nacionalismo, socialismo e anarquismo. Então, o liberalismo é um conjunto de princípios e teorias que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. O nacionalismo é uma forma de organização política, sujeito coletivo com a mesma unidade territorial, língua, cultura e tradições. Força no século XIX, onde houve um grande crescimento político e econômico. As revoluções liberais, revoluções de 1830, que eclodiram na França e se espalharam pelo continente europeu, tinham o caráter liberal e burguês. A Primavera dos Povos, em 1848, que questionava a validade das determinações do Congresso de Viena. O nacionalismo é a base desses movimentos populares e as estratégias para a unificação. Na Itália, foi o incentivo ao desenvolvimento industrial e comercial, busca de aliados políticos como a França no momento inicial e as guerras. Já na Alemanha, teve a modernização militar, o desenvolvimento da rede ferroviária como fator de unificação, fortalecimento do Zollverein, as guerras provocadas como forma de união dos estados alemães contra os inimigos externos. A burguesia versus operariado, as classes sociais. A burguesia era detentora dos meios de produção. E os operariados são os detentores apenas da mercadoria, o trabalho. Movimento operário. Por quê? Pelas péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX. Então, eles reivindicavam a questão de uma melhoria do salário, que eram muito baixos, longas jornadas, 16 a 18 horas por dia, condições insalubres no ambiente de trabalho, superexploração do trabalho feminino e infantil, a ausência completa de qualquer assistência ao trabalhador. Já a diferença entre a doutrina, do socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico vem do fator de seus teóricos exporem os princípios de uma sociedade ideal sem identificar os meios para alcançá-lo. Socialismo científico preocuparam-se, em primeiro lugar, em compreender a dinâmica do capitalismo e, para tal, estudarem a fundo suas origens, a acumulação prévia de capital, a consolidação da produção capitalista e, mais importante, suas contradições. O anarquismo tem sua origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O movimento é inimigo absoluto do Estado, defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação, política, econômica, social e religiosa, a sociedade com liberdade total. E a Comuna de Paris, que tem um significado bem histórico, como a instalação de um governo socialista em Paris, após a derrota da Guerra Franco-Prussiana, primeiro governo de inspiração socialista na história, duração de apenas 72 dias, primeira tentativa efetiva de tomada do poder pelo proletariado moderno, representou a primeira experiência de um governo democrático e popular tendo como base o ideal socialista. E a arte europeia, como era a questão do realismo, foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, em reação ao romantismo. Com o realismo, os artistas procuravam reproduzir o mundo tal como viam, de uma maneira mais natural, sem o aspecto sentimental e poético do romantismo. Destacaram-se na literatura Elsa de Queiroz, na pintura Columbano, na escultura Mestre Soares. Já o romantismo foi um movimento literário que começou no final do século XVIII na Europa, quando alguns escritores abandonaram as regras de composição e estilo dos autores clássicos e passaram a falar da natureza do sofrimento amoroso num tom pessoal e repleto
de melancólico, fazendo da literatura uma forma de desabafo sentimental. Isso era a tendência que começou na Alemanha, chegou à Inglaterra e à França, estendendo-se pelos demais países.